Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a mente de vocês. Vamos começar nosso estudo bíblico. Ora por nós, Jefferson. Senhor Deus, obrigado por mais um dia, Pai. Amém, Pai. Senhor, oramos pela vida daqueles que estão por vir ainda, Senhor. Daqueles que já chegaram, Senhor. E até daqueles que não pode vir, Senhor. Só o Senhor conhece o coração de cada um, Senhor, e as necessidades, Pai. Te pedimos, Pai, que o Senhor use o pastor Mateus de forma, Senhor, que ele venha trazer o teu evangelho puro e simples, Senhor, mas que venha adentrar nos nossos corações e na nossa mente, Senhor. Que no nome do Senhor Jesus, Pai, que possamos sair daqui com mais entendimento, Senhor, com mais sabedoria, Pai, baseada na tua palavra, Deus. É isso que pedimos e oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada, nós vimos 1 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 7. Do 1 ao 7. Hoje eu quero ir do 7 também até o 11. Então a gente vai terminar essa primeira parte aí de 1 Coríntios capítulo 12. E na próxima semana talvez a gente tenha um capítulo 7. Nós estamos estudando versículo de Romanos, de 1 Coríntios, perdão. Então chegamos aí na parte dos dons. E é sempre bom e importante lembrar vocês que a lista de dons de Romanos 12, ela não é única aqui. Nós temos também Efésios 4, nós temos uma lista de dons em Romanos capítulo 12, que já vimos. Nós temos uma mini lista, vamos dizer assim, em Joel 2, que confirma em Atos 2. E nós temos dons aí pela Bíblia espalhados, né? 1 Timóteo 4, 1 Pedro capítulo 4. Então, nós não temos só essa lista de dons. Por que eu estou falando isso? Porque se ao chegar ao final do estudo você falar assim, mas eu não tenho nenhum desses dons aí. Não precisa preocupar, porque nós já vimos Romanos 12. E nós temos outras listas de dons também. Então, nós estamos aqui dentro da lista que Paulo fala aos Coríntios, que é teologicamente conhecida como aqueles dons espirituais. Né? Porque lá em Efésios 4, por exemplo, nós temos os dons que são mais de serviço. Esses dons aqui nos parecem realmente mais de manifestações. Acontece algo aqui, algo lá, quando eu leio vocês vão entender. Algo ali, algo mais pontual, parece. E Efésios 4 é algo mais corriqueiro. Olha lá Efésios 4, por exemplo. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Então nós temos na lista de Efésios 4 aquilo que teologicamente também chamamos de dons ministeriais. Mas aqui nós iremos ver, teologicamente, chamado de dons espirituais. Ok? E é importante voltar do versículo 7, porque o versículo 7 diz: a manifestação do Espírito é concedido a cada um. A manifestação do Espírito. Só te perguntar, e o de Romanos 12, chamaria como? De serviços também. De serviços também. A manifestação, versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Olha o que o texto diz. Aí quando você pega o versículo 7, você pode achar que somente o Espírito está atuando na distribuição desses dons. Não. A ênfase é o Espírito, sim. Mas nós vimos semana passada que não é só o Espírito. Porque do 4 ao 6, nós temos a Trindade operando. Ó, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor Jesus. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Deus é Deus Pai. Então nós estamos diante da doutrina da Santíssima Trindade. É a Trindade operando nos dons, mas sim a ênfase é o Espírito. A manifestação do Espírito. Mas o Pai e o Filho também estão ali, ligados nessa manifestação. É dada a cada um. Cada um. Eu falei semana passada e falo de novo. Não existe frequentador de culto apenas. Não existe membro que é só um espectador. Todos nós aqui fomos chamados para um dom.
para exercermos um trabalho. E aqui o versículo 7 mostra o porquê, ó, visando a um fim proveitoso. Visando um fim proveitoso. Todos os dons são para a edificação do corpo. Todo dom que Deus te deu é para edificar o irmão do lado. Nós somos chamados para vivermos em unidade, em congregação. Nós somos chamados para viver em igreja. Porque eu não tenho todos os dons, você não tem, mas juntos nós temos mais dons do que separados, obviamente. Então, esse negócio de, eu vou na igreja de comunidade, eu congrego de comunidade, eu vivo de comunidade, eu me fortaleço, eu me dispor, eu me utilizo para fazer a obra, comunidade. Não é linguajar de cristão. Cristão não é assim. Cristão é, eu quero estar com meus irmãos. Cristão é, eu quero estar perto da minha igreja. Cristão é, eu quero estar do lado dos meus irmãos. Cristão é, eu preciso daquilo que Deus colocou na vida do meu irmão. E eu sei que o meu irmão precisa daquilo que Deus colocou na minha vida. Para quê? Esse é o fim proveitoso. Vamos lá, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Lê lá de novo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Olha o fim proveitoso. Olha qual é o fim proveitoso dos dons. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, o fim proveitoso dos dons é a edificação da igreja. O que é edificar? Construir. A edificação da igreja é a construção da igreja. Ou seja, nós estamos aqui num processo de crescimento. Quem diz que não precisa dos dons, ou não precisa de congregar, está dizendo que não precisa de crescimento. O dom que eu tenho e o dom que o meu irmão tem é para o crescimento da igreja. E todos nós aqui estamos num processo de crescimento. Ninguém pode dizer que não precisa de dons ou que não precisa da atuação de Deus na vida do próximo. Porque nós estamos aqui na edificação da igreja. Aí, a partir do versículo 8, então, nós temos... só antes, eu quero ler mais um texto com vocês também sobre esse negócio de edificação da igreja. 1 Pedro, abre aí comigo em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Olha esse texto aqui. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Bem? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Olha só. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Para que serve o dom? Lembra esse texto? Para servir uns aos outros. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Eu estou aqui não para servir vocês em tudo. Você não vem à igreja para me servir ou servir o irmão do lado em tudo. Nós estamos aqui para servir o dom que Deus nos deu. Ok? Lembra de Atos capítulo 6? Os apóstolos estavam preocupados porque as viúvas estavam ficando sem comida. Só que o dom do apóstolo era se preparar na palavra e na oração. Então, se eu começar a fazer o que está fora do meu dom, ou como é que você não pode fazer nada que está fora do seu dom? Mas se você priorizar coisas que não estão no seu chamado, você perde o foco. Você perde o foco. Então, você tem um foco no dom que Deus te deu. E você tem que servir a igreja para a edificação do corpo, mas focado no dom que Deus te deu. Ok? Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, começa os dons. Começa os dons. Versículo 8. Porque há um, olha isso, a manifestação do é concedida a cada um. Aí vem o 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito, por isso a gente chama de dons espirituais,
espirituais, porque realmente a ênfase é o Espírito. A palavra de conhecimento, ou a palavra do conhecimento. Qualquer tentativa de garantir o que são esses dons será falho. Será falho. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto não explica o que é palavra de sabedoria. E o texto não explica o que é palavra de conhecimento. O texto não fala qual dom é esse. Do que se trata a palavra de sabedoria? Do que se trata a palavra de conhecimento? Nós sabemos que existem dois dons, até agora dele, chamado palavra de sabedoria. O outro diz palavra de conhecimento. Estas palavras já foram usadas, ou pelo menos em expressões parecidas, já foram usadas pelo apóstolo Paulo na carta dele aos Coríntios. Tanto é que no capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo diz que a sabedoria do mundo, ou a sabedoria de Deus, é loucura para o mundo. Então, o que seria o dom de sabedoria e o que seria o dom do conhecimento? Usando o que as palavras significam. E aquilo que Paulo estava dizendo em toda a carta sobre estas palavras, palavra de sabedoria, então seria o dom do conhecimento na prática. Seria a capacidade de, nos conselhos ou na vida cristã, você ter a habilidade de conseguir praticar a palavra. Alguém com dom de aconselhamento, alguém com dom de transformar a escrita na prática. Talvez o dom de sabedoria é aquele dom onde a pessoa tem a capacidade de te aconselhar segundo a palavra de Deus, para que você faça exatamente o que a palavra de Deus diz e o que a palavra de Deus te ordena. Pode ser isso. Eu não estou dizendo que é isso. Porque Paulo diz que a gente só tem certeza do que é quando a Bíblia diz. Quando a Bíblia explica. Mas eu já vi também outros irmãos interpretando esse dom completamente diferente. Por exemplo, eles unem o dom de sabedoria com o dom de conhecimento e dizem que dom de sabedoria e dom de conhecimento, na verdade, seria uma revelação dada por Deus sobre passado, o presente ou o futuro de algumas pessoas em relação a algo que está acontecendo com elas. Em 1 Coríntios capítulo 14, nós temos no culto público Paulo dizendo que se revelação chegar a alguém, que todos ouçam. Então parece que é possível sim Deus revelar coisas sobre a vida de pessoas. É óbvio que não é aquela revelação da live, do Pix, e qualquer coisa a pessoa, eu vou revelar que Deus está me mostrando isso aqui na sua vida, aí eu mostro aqui na sua vida também. Eu não creio nessa bagunça. Mas em 1 Coríntios capítulo 14, nós temos sim a palavra ali, revelação, que pode acontecer em um culto. Olha só para você. Imagina nós estamos aqui no estudo bíblico, o Marcelo levanta e diz, olha, Deus está me mostrando isso e isso. O que eu faço? Eu ouço. Eu retenho o que é bom. Eu comparo com as Escrituras. Mas eu posso sim acreditar que veio de Deus. Porque isso é algo que aparece com base bíblica. Alguns transformam isso em profecia, etc. Vamos chegar lá quando estudarmos 1 Coríntios 14. Aqui é só uma introdução dos dons. Alguns dizem que palavra de sabedoria e palavra de conhecimento tem a ver com o dom de revelação. Outros separam e dizem, não, o dom de sabedoria é o dom de aconselhamento. O dom de sabedoria é o dom de colocar na prática aquilo que se aprendeu da Bíblia. E a palavra de conhecimento, que você viu aí que é o dom de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. O dom da palavra de conhecimento talvez seria a capacidade de explicar textos bíblicos e a facilidade de estudá-los. Talvez ligado aí ao dom de mestre, pode ser. Então Paulo está dizendo que existem dons da parte da Trindade.
na Bíblia informações sobre isso. Só que a carta de Paulo já traz algumas informações sobre sabedoria. Por exemplo, 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. 1 Coríntios 3 também. Então me parece que Paulo está trazendo aquilo que ele já escreveu na carta, só que agora com o dom. Então, a sabedoria humana e a sabedoria que vem do Espírito. O grego, o filósofo, pode ter a sua sabedoria, fruto de seu estudo e seu conhecimento. Mas a sabedoria da palavra de Deus colocada em prática, isso é um dom. Isso é um dom. O conhecimento da palavra de Deus e ter a palavra de Deus no coração, a ponto de, com facilidade, explicá-la e conhecê-la, também é um dom. Olha para você, irmãos. Interessante. Todos nós devemos estudar e conhecer a Bíblia. Todos nós devemos pregar. Devemos conhecer as Escrituras. Porém, existem pessoas com o dom do conhecimento. E existem pessoas com o dom da sabedoria. Se eu procurar qualquer um de vocês, segundo a palavra, devem me aconselhar. E se vocês me procurarem segundo a palavra, eu também tenho que ter a capacidade de aconselhar. Mas existem pessoas revestidas deste dom, desta palavra. E isso é notório, aí saindo do texto para a prática, é notório nos nossos dias. É notório. Tem gente que você conversa para aconselhar, sai daí. Agora, tem uns que você conversa e você sai de lá assim, poxa, eu tive um norte. Segundo a palavra de Deus, agora eu tive um norte. E quem tem o dom de palavra de sabedoria não fica assim no aconselhamento. Nós temos o aconselhamento como exemplo, né? Não fica assim no aconselhamento. Eu acho que. Eu acho que você deve fazer isso aqui. Eu acho que é melhor você isso aqui. Não. Quem tem este dom, quem trabalha com isso, quem vive isso aqui, quem tem a palavra de sabedoria, sempre aconselha segundo as Escrituras. Porque é o conhecimento da Bíblia na prática. Não é conhecimento de vida na prática. Não é, eu tenho 30 anos, 40 anos, é só aqui nessa cidade, eu conheço. Não. É o que você sabe da Bíblia sendo colocado em prática. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. É possível que seja isso, ok? É possível que seja isso. Alguns também interpretam como algo ligado à revelação. Saber algo do passado, do presente, da pessoa. Trazer para a vida dela naquele momento. Não sei se é, porque Paulo deixa claro o que é profecia em 1 Coríntios 14 e também o que é revelação em 1 Coríntios 14. Parece serem coisas diferentes. Ok, irmãos? Quer ver o que está escrito aqui na NBT? Nota de rodapé? Não, profecia. A revelação? Isso, é um espírito da capacidade de oferecer conselhos sábios. Ok? Fala junto. Verso 8. Há um espírito da capacidade de oferecer conselhos sábios, a outro mesmo espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. Isso. Olha para você ver a nova versão transformadora. A nova versão transformadora traduziu interpretando. Ela traduziu interpretando. Porque não é isso que está escrito no texto. Está escrito no texto palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Mas o que o tradutor fez? O tradutor jogou a sua interpretação do texto. Então ele traduziu dessa forma. E as notas de rodapé de qualquer livro de estudo que você comprar, realmente vai dar isso aí. Só que isso aí, na nota de rodapé, ele trouxe para o texto bíblico. Então eu posso garantir que não está escrito isso no texto bíblico. Né? Mas é uma tradução. E aqui, irmãos, a gente sempre fica ligado nisso. Nós não estamos com o texto original da Bíblia. Nós estamos com a tradução da Bíblia. Esse texto, por exemplo, de Paulo foi escrito em grego. Nós não temos a carta que Paulo escreveu. Nós temos manuscritos. O que é manuscrito? Uma cópia à mão. Então nós temos lá os manuscritos mais antigos, 3º século, 4º século, está lá. Temos todos. Igreja Católica tem muitos em Roma, grupos de estudiosos têm, museus acadêmicos. Os manuscritos da Bíblia estão espalhados. Somente não isso muda o sentido, não? Muda. Porque cada um vai na sua interpretação. Com certeza. Muda. A tradução, dependendo se o tradutor jogar para dentro do texto a sua interpretação, muda. É igual o fato também que acontece com a gente. Um
interpretação de um jeito, na visão dele. Não. Sim. E aí vai na interpretação de quem tá coisa. Sim. É possível que isso aconteça. Só que o texto bíblico que nós temos em português é confiável. Tá? A Bíblia em português é confiável. Nós temos boas traduções. Eu acredito também que testifica muito do Espírito, né? Quando, muitas vezes aqui no culto, aí sonhei falando a palavra, né? E aquilo caía direitinho no que estava acontecendo, sabe? Então testifica muito no Espírito. Com certeza, sem dúvida alguma. Então, só arrematando isso aqui. Existem traduções bíblicas que são mais literais. Essas traduções são, por exemplo, King James, Corrigida Fiel, Revista Corrigida. Essas trazem mais o sentido da palavra do texto mesmo. Agora, tem traduções que são mais dinâmicas, é um método de tradução. Você tem uma NVI, você tem uma NVT, você tem uma revista atualizada. Revista atualizada até que não tanto. Por exemplo, uma NVI já luta mais, uma NVT já luta muito mais, uma novela livre. Então, você também precisa entender que nós estamos tratando de uma tradução, não do texto original. Pastor, eu quero ver exatamente o que está lá. Aí você vai ter que saber grego. Aí você vai ter que saber hebraico, não tem outro jeito. Porque o texto bíblico é fiel, mas é uma tradução. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem palavras, irmãos, que no grego e no hebraico não tem semelhante no português. É uma tradução. Então você vai ter que adaptá-los. E é isso que nós temos aqui, uma tradução bíblica. Mas é totalmente confiável e totalmente respeitável. Ok? Ok, irmãos? Aí, a Bíblia é a palavra de Deus. Ok? Versículo 9, mais um nome. Já vimos dois aqui então. Quais dois? Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Terceiro. E a outro, no mesmo espírito, a fé. Ó, essa não é fé salvífica, essa é fé como um dom. Nós temos fé na Bíblia, por exemplo, como escritura, proporção da fé, sabia? Como a Bíblia mesmo, a palavra de Deus. Nós temos fé na Bíblia como o agente da salvação. Efésios 2:8. A salvação é pela graça mediante a fé. E nós temos a fé na Bíblia como dom. Onde é que está a Bíblia? Dos dois, acabamos de ler. Como dom. Esse dom da fé não é o dom da fé para ser salvo. Esse dom da fé, muito provavelmente, porque Paulo também não explica, mas muito provavelmente, esse dom da fé traz a ideia de suportar momentos em que a fé precisa ser cada vez mais evidenciada e cada vez mais utilizada. Exemplo do que eu estou falando. Nós não temos aí ao longo da história os mártires da fé? Não temos os mártires? Aqueles que morreram em Cristo? Eu entendo e eu creio. Por que eu estou falando eu entendo e eu creio? Porque o texto não explica. Então eu entendo e eu creio que esses mártires foram dotados do dom da fé para passarem por tudo aquilo que eles passaram e para viverem tudo aquilo que eles viveram. Imagina isso. Se formos privilegiados, e a palavra não está errada, você privilegiados. Se Deus olhar para nós e falar assim, esses aí vão morrer pela causa, eles serão mártires. É um privilégio, não é? É um privilégio. E aí você fala, mas Deus, como encararam o império, como eles encararam o império? Como é que seria? Eu não dou conta. A gente não fala assim? Eu não daria conta. Acredito que daria conta sim, porque Deus pode te dotar do dom da fé. Da capacidade de não negar o nome de Jesus até a morte. Lembra dessa igreja de Apocalipse? Ser fiel até a morte. A igreja diz assim, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa fé talvez seja sim fé para produzir aquilo que homens cristãos e normais não produziriam. E você quer um exemplo disso para não ficar, para não ficar apenas nas minhas palavras? O que eu estou falando é 1 Coríntios 13:2, como exemplo. Vê lá, vamos ver lá. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Deixa eu só
só o versículo. Esse aí está certo. Fica ali. Olha só esse dom da fé. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada será. Quer ler um outro texto? Mateus 17, versículo 20. Talvez isso aqui que estamos lendo é o dom da fé. Dom de operação de coisas grandiosas e de passar por coisas grandiosas e não negar o nome de Jesus. Mateus 17, 20. E ele, acharam? Mateus capítulo 17, versículo 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Os apóstolos que não conseguiram expulsar o demônio. Pois, em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Aqui não é um cheque branco, você faz o que você quiser, não, tá? Eu vou mandar e tudo que eu quiser vai acontecer. É dentro do contexto de expulsar demônio. Então, expulsa esse demônio, age no mundo espiritual, e tudo isso nós precisamos de um dom. Um dom da fé, para realizar esses prodígios e esses sinais. Ok, meus irmãos? Talvez o dom da fé tenha a ver com isso aí. Voltando para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, né, parte B aí, e também junto com o 10, parte A. Dois textos aqui que podem nos ajudar hoje. Ó. E há outro, no mesmo espírito, dons de curar. E há outro, operações de maravilhas ou de milagres. Já vimos palavra de sabedoria, já vimos palavra de conhecimento, já vimos dom da fé, e agora mais dois: dom de curar e dom de milagres. Pastor, mas cura e milagre não é a mesma coisa? Não, nunca foi. O que é curar? É restabelecer a saúde. Marcelo está com dor de cabeça, orei, curado. Tiago é cego, orei por ele e Deus restabeleceu a vista dele. Isso é chamado de cura. Cura. Hã? Não, cura. Nessa distinção aqui é cura, mas você vai entender o porquê que também abrange milagre. Mas vamos caminhando. O que seria o milagre? Uma intervenção sobrenatural no decorrer da história. Por exemplo, a cura pode ser chamada de milagre? Sim. Mas cura é restabelecer a saúde. Um milagre não pode ser chamado de cura. O milagre é a intervenção sobrenatural no curso da história. Quando Deus abre o mar vermelho, aquilo é um milagre. Quando as 10 pragas do Egito chegam, também é milagre. É algo... Uma pessoa que não tem uma perna passar a ter, isso é um milagre. Milagre. O irmãozinho não tem braço, só um cotoquinho ali. Aí a Giovana vai lá e olha e aparece o braço do irmão. Milagre. Só que as curas nos evangelhos, sim, são chamadas de milagres. Deus operando milagres, etc. Sim. Só que, lembra da revelação progressiva? Você lembra disso? Quando você estudou Bíblia lá, teologia? O que é revelação progressiva? Mais um tempo passa, mas nós temos informação sobre o texto bíblico. Temos mais informação sobre as doutrinas. E aqui Paulo está diferenciando cura de milagre. Então, em um termo genérico, a pessoa foi curada. Aconteceu um milagre. Não está errado. Só que quando vamos para os dons, existe diferença. Vocês estão entendendo isso? Termo genérico, milagre, cura, providência divina, milagre. Alguns irmãos dessa igreja virem no estudo bíblico. Milagre. Milagre. Só um milagre. Milagre acontece.
Só que, num termo mais restrito, existe a cura e existe o milagre. Se eu chamar uma cura de milagre, eu não estou errado. Mas se eu chamar um milagre de cura, eu estou errado. Então, temos termo amplo, milagre. Aí Paulo separa os dois para nos ensinar. Que cura é a restabelecimento da saúde. Trazer o que era original. O milagre, uma intervenção sobrenatural. Não tinha. Ressurreição. Vocês estão entendendo a diferença? Então, seria isso aí mais dois outros. Vamos lá. Eu não entendi direito da fé. O dom da fé não pode ser entendido como a fé salvífica. A fé salvífica é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê, colocado por Deus no seu coração, para que você reconheça Jesus como Messias. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não mereça mais ter vida. Então você precisa de fé para ser salvo. Quem coloca a fé no seu coração é Deus. Agora, o dom da fé não é para que você creia no Messias, e sim para a realização de grandes obras. De grandes obras. E aí eu citei alguns exemplos disso. Ser um mártir e não negar o nome de Jesus, precisa de muita fé para isso. Aí eu li lá em 1 Coríntios 13, 2, ainda que eu tenha fé para transportar montes. Dom da fé. Aí eu fui lá em Mateus 17 e li também que por causa da pequena fé dos discípulos, eles não conseguiram expulsar o demônio. Mas se tiver de fé do tamanho do grão de mostarda, você diz que um monte sai daqui e vai para lá e ele te obedece. Então, para ter um trabalho ou uma atuação grande em libertações e etc., em expulsar demônio, enfim, nós precisamos sim de uma fé que é um dom diferente da fé salvífica. Esse do Marte, eu entendo assim, que precisa ter um dom, por exemplo, para essas pessoas missionárias que vão fazer missões em lugares hostis demais. Né? Que o tempo todo, assim, a fé é colocada à prova. Agora, num caso, por exemplo, em que, por exemplo, o nosso país há uma ditadura e aí quem não negar a Cristo vai morrer. Eu entendo que todos nós, enquanto cristãos, não podemos negar a Cristo, certo? Certo. Tipo assim, isso é uma fé que todos nós, com dom ou não, temos que ter, né? Concordo. Mas nem todos passaremos pelo martírio. Então, se surge uma perseguição como essa, aqui no caso, por exemplo, Deus nos dotaria de fé. Eu acredito. Como foi no primeiro, segundo e terceiro século, principalmente no primeiro, e nos apóstolos, né? O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tiago, né? Os 12, homens assassinados pelo Evangelho. Quando na Bíblia fala assim, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, e a pessoa que não tem fé? Então, eu não posiciono um milagre ou a cura só pela fé. Tá? Quando você diz assim, quando a Bíblia diz isso, a Bíblia está dizendo isso em um texto narrativo. É Jesus os evangelistas contando histórias que passaram por Jesus. Tá? Então, nem tudo que aconteceu nos tempos de Jesus é doutrina. Ou seja, nem tudo tem que acontecer com a gente. Posso dar um exemplo? Andar sobre as águas. Jesus andou sobre as águas e Pedro andou. Isso é doutrina? Isso não é uma doutrina. Isso aconteceu e foi na nada. Quando a Bíblia diz a tua fé te curou, ela também pode dizer assim, a tua fé te salvou. Porque, sem dúvida alguma, precisamos de fé para que as coisas aconteçam. Você tem que receber. A fé a gente recebe, sim. Mas nós precisamos de fé. E Deus usa a nossa fé para que Ele faça sinais, prodígios, maravilhas na nossa vida. Você tem que crer. Sim. Só que não basta só crer. Porque também tem que ser uma vontade de Deus. Porque eu posso crer e não acontecer. Eu posso ter fé que quem está internado hoje vai sair do hospital, mas se não for vontade de Deus, não sai. Não é a minha fé que move tudo. É a minha fé na vontade de Deus. Mediante a fé. Sabe por quê, irmão?
determinar, se eu declarar, se eu ordenar, se eu dar ordem ao céu, acontece. Isso não é fé em Deus. Isso é fé na fé. Isso é fé que eu produzo muda coisas. Isso é verdade. Confissão positiva. Tem gente que diz assim: chame à existência as coisas que não existem. Só que em Hebreus capítulo 4, se eu não me engano, é Deus que chama à existência as coisas que não existem. Então a minha fé, sim, é usada por Deus para os milagres e por isso que eu quero na minha vida. Deus, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma bênção. Usa a minha fé. Mas isso só vai ser colocado realmente em prática se for a vontade de Deus. Olha a oração do Pai Nosso: seja feito a tua vontade. Os textos narrativos dos evangelhos que mostram pessoas sendo curadas, Jesus falando isso, é verdade. Só que por trás é uma vontade de Jesus de curá-los. Pastor, tem que ter fé para ouvir um sim, tem que ter fé para ouvir um não também. Não também, com certeza. Porque a gente só foi treinado para ouvir sim. Então, o que serve para nós aqui nessa noite? Minha fé não está afirmada nas coisas que podem fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é essa música, não é? Mas vai viver ela. Pastor, Ele veio sim, o amém. Somente dele, mas não tem. Amém. Se Deus fizer, é Deus. Se não fizer, é Deus. Se a conta abrir, é Deus. Se fechar, é Deus. aquela parte de Pedro, então, que ele afunda, ele teve fé, e na hora que ele estava caminhando, ele perdeu a fé dele. Sim, sim. Não posso negar desse livro. Foi isso que aconteceu. Eu só estou dizendo, no caso de Pedro, por exemplo, foi isso que aconteceu. Eu só estou dizendo que eu não posso condicionar tudo à minha fé. Porque por trás da minha fé tem a vontade soberana de Deus. Pastor, por que Pedro afundou? Porque ele começou a duvidar. É verdade, está Deus. Eu acho que tirou o foco. Tirou o foco, começou a duvidar, é verdade. Só que não é só isso. Não é em todos os casos, quer dizer, mas não é isso em todos os casos. Não é isso em todos os casos. Eu já ouvi gente falando assim: você não cura desse trem que você tem aí, dessa coisa, porque você não tem fé. Fulano morreu porque ele teve fé. Pois é, eu acho isso um absurdo. Isso é um absurdo, mas isso é chamado, isso é oriundo de teologias neopentecostais. Não falei pentecostais, falei neopentecostais. Onde igrejas são extremamente ligadas à teologia da prosperidade, à confissão positiva, que dão ênfase exagerada em curas e milagres e sinais. Isso são. A gente tem que tomar cuidado com toda a exacerbação do doutrina. Porque chega um cara e fala assim: Deus não põe ninguém mais para curar ninguém. Chega a gente e fala: não existe método de exacerbação. Negativo. Mas olha a exacerbação positiva. Deus vai curar todo mundo. Então, os extremos são perigosos. Paulo tinha dom de cura. Curou muita gente. Ressuscitou morto. Mas deixou Timóteo doente. Deixou Trófimo doente. Ele foi pregar na Galácia por causa de uma enfermidade física. Eliseu que curou e ressuscitou. Eliseu que pôs, irmão, Eliseu que tirou morte de panela. Eliseu que multiplicou comida. Eliseu que fez machado flutuado. Eliseu que ressuscitou filho da Sunamita. Morreu doente. Ressuscitou morto. E morto ressuscitou morto. Mas morreu doente. Olha isso. Cuidado com a teologia da prosperidade, a teologia da confissão positiva. Cuidado com essas coisas. Isso aí é heresia. Tudo vai dar certo, você pode tudo, você vai conseguir tudo. Não é assim. Não é assim. Mas Deus usa fé. E temos que ter fé. E a nossa fé, sim, move milagres. Sim, é verdade. Mas por trás de tudo isso tem a providência divina. Então o que eu faço em relação a tudo isso então, pastor? Ora por fé, pede cura, pede milagre. Ora por doente, mas segura a vontade de Deus. É assim que a gente faz. É assim que a gente faz. Porque senão a gente fica cético, né? Então Deus não faz mais não. Se Deus quiser, ele vai lá e faz. Não. Nós também temos que exercer a nossa fé, é verdade. Mas a nossa fé não é absoluta. A vontade de Deus é absoluta. A vontade de Deus é absoluta. Ok? Vamos continuar. 29 já. Pode curar e milagres, né? Agora outro. Versículo 10. A outro, profecia. Essa profecia eu não vou aprofundar, porque nós vamos falar muito dela em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Porém, cuidado com a profecia do Antigo Testamento e a profecia do Novo. A profecia do Antigo Testamento era Deus doutrinando homens pelos profetas.
14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Ok? Então hoje nós temos profecias, Paulo permite profecia no culto. No culto. Quer ver? 1 Coríntios 14, 29. Vem cá. Só um minutinho. Só para vocês pegarem. Obrigado, pessoal. Só pegar. Deus abençoe. Obrigado, viu? O Vitor está aqui hoje. Faz esse tempo para mim. Hã? Não, agora você vai para 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Olha o que diz o texto lá. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. 31. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam, ou para todos aprenderem e serem consolados. Olha a profecia neotestamentária, tem que trazer ensino, tem que trazer consolo. Não é simplesmente como outrora, não é simplesmente como o Antigo Testamento. Sim, diz o Senhor, vai acontecer isso. Isso pode ser um dom de revelação, pode ser até uma palavra de sabedoria, de conhecimento, dependendo da sua interpretação. Pode ser sim uma profecia que está de acordo com a Bíblia, exortando, consolando, edificando. Mas a profecia do Novo Testamento consola, exorta, edifica e ensina. Muitos dizem que a profecia do Novo Testamento é a pregação da palavra. Não limito só a isso. Mas quando estamos falando da Bíblia e fiéis à Bíblia, estamos sendo boca de Deus. Estamos falando as palavras de Deus. Então a profecia pode ser sim uma exposição bíblica, mas eu acredito que tem coisas mais pessoais, mais particulares. Mas que exorta, consola, edifica e ensina. Porque hoje tem muito eis que te digo de mim mesmo. E acontece, porque quando não acontece, não vem de Deus. Também, com certeza. Voltando para 1 Coríntios 12, 10. Aí esse outro aqui também eu vou falar lá em 1 Coríntios 14. Só vou dar as duas possibilidades. Olha o texto, 1 Coríntios 12, 10. Depois de profecia, não tem outro antes, que é excelente. Há outro discernimento de espíritos. Irmão, se nós precisamos de dom hoje na igreja, esse dom chama discernimento de espírito. O próprio nome do dom já explica o dom. Discernir. Saber o que vem de Deus e saber o que não vem de Deus. Quer um exemplo disso na prática? Paulo em Atos capítulo 16. Paulo em Atos capítulo 16 chega na Macedônia e em Filipos uma mulher fica enchendo a paciência dele de Silas. Esses homens pregam o Evangelho. Esses homens vieram servindo Deus Altíssimo. Esses homens pregam a verdade, irmão, se fosse nós hoje. Amém, glória a Deus. Aleluia. Eu prego a palavra mesmo. Eu prego a verdade mesmo. Só que Paulo falou, para isso aí vem de Deus. Isso aí não vem de Deus. E aí ele expulsou o espírito da menina. E resultado, foi preso e açoitado. Só isso, né? Passou uma noite na prisão, resmungando e blasfemando, né? Não, louvando. Tá, foi espancado, foi preso. Irmão, quando um crente é espancado e preso, o que a gente faz? Louva. Mas louvor não é só na parte boa, não. Quem te disse isso? Mas louvor não é só quando está tudo bem, não. Pelo contrário, os melhores louvores. As melhores orações. O choro mais sincero são nos momentos de dificuldade. São nos momentos de dificuldade. Eu não gosto, mas acabo gostando quando estou em momentos de dificuldade. Porque meu relacionamento com Deus aumenta. Meu relacionamento com Deus aumenta. Dói.
várias provações. A tribulação produz perseverança, experiência. Discernimento de espírito foi o que Paulo teve em Filipos. A mulher está elogiando ele, irmão. Por isso que tem que discernir. Tem gente que acha que toda palavra boa é palavra de Deus. Toda palavra que te apoia é palavra de Deus. A mulher está apoiando Paulo. Ó, o nome de Deus aí, ó. Sai em nome de Jesus. Isso aí é para, talvez, olha, o texto não diz, mas talvez. Imagina se fosse para mudar o foco de Paulo. Engrandecer Paulo. Vangloriar Paulo. Isso aí vem de Deus. Cuidado com os tapinhas nas costas. Nem todo tapinha nas costas é de Deus, não. Nem todo elogio é de Deus, não. Tapinha nas costas é melhor um empurrão nas costas. Tapinha nas costas, às vezes. E quem te empurra nas costas está te mostrando que você é. Tapinha nas costas, não tá te enganando. É ou não é? Claro que é. É claro. Então, nem todo elogio vem de Deus. E como é que eu sei, pastor? Discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Com quem me relacionar? Com quem não me relacionar? Quem vem de Deus? Quem não vem? O que vem de Deus para mim? O que não vem de Deus? Agora, esses outros dois aqui vão só mostrar as três possibilidades de interpretação. E quando chegarmos em 1 Coríntios 14, a gente explica aqui, tá? Porque é o mais polêmico também. E não dá tempo, né, de falar então. E há variedade de línguas. Variedade de línguas, é o falar em línguas. O que é o dom de falar em línguas? Olha para você ver 1 Coríntios 14 também. Você está percebendo que o 12 e o 14 estão ligados? É isso mesmo. 1 Coríntios 14, versículo 10. 1 Coríntios 14, versículo 10. Não, perdão, 10 não, deixa eu ver o versículo. 18. 1 Coríntios 14, 18. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Volta para 1 Coríntios 12. Paulo tinha o dom de variedade de línguas. Paulo tinha quase tudo, né? E nós temos quase nada. É assim mesmo. Escuta! Paulo fala em línguas mais do que tudo. Agora, a questão é, o que é o dom de línguas? Vou explicar quando chegarmos no capítulo 14, mas três possibilidades interpretativas. Três. A primeira, o dom de língua significa apenas uma coisa: idiomas não estudados para a pregação do evangelho. Então, pessoas que não estudaram, fazendo o nosso tempo, o inglês, recebem o inglês sem ter estudado para a expansão do evangelho. Marcos 16, Marcos capítulo 12, por aí vai. Outra interpretação, dom de línguas é apenas línguas estranhas ou ininteligíveis. É o xarabarabas que alguns dizem ter também. Né? E a terceira possibilidade é as duas coisas. Tem gente que entende que Atos capítulo 2 está falando de dom idiomático, ou seja, não estudou, mas sabe outros idiomas. E que 1 Coríntios capítulo 14 está falando de um dom interno para a edificação pessoal, que são línguas ininteligíveis, línguas estranhas, que é aquilo que o movimento pentecostal faz muito, de orar em línguas estranhas. Todos aqui já viram, ou até fazem isso, e até podem também dizer que tem um dom de línguas. Né? Que é um perigo. Que é um perigo, né? Um perigo? Por quê? Porque tem gente que fica inventando. Ah, não, sim, com E certeza. você fica confundido. Com certeza, irmão. Eu já vi um livro que te ensina como falar. Que fizeram estudos de homens falando em línguas e que as sílabas mais fáceis de falar e as sílabas mais perto uma da outra, etc. Loucura. Eu já vi também pastor dizendo assim, agora você vai ser batizado no Espírito Santo. E tem gente que acha que tem uma linha teológica que tem um batismo no Espírito Santo. É uma segunda experiência depois da conversão. E uma das evidências é falar em línguas. Então, a pessoa põe a mão na cabeça e fala assim, agora você vai falar em línguas. Fala, repete. Aí o cara embola e começa a falar em línguas. Vai dando glória a Deus. Vai dando glória a Deus, uma hora você fala em língua. Nunca foi assim dos apóstolos. Nós temos, por exemplo, descido do Espírito Santo e um sinal, sim, do livro de Atos,
sobrevivência? Sim, no livro de Atos. Atos 2, Atos 10 e Atos 19. Atos 8 receberam também o Espírito Santo dos samaritanos, mas lá não tem evidência de nada. Né? Agora, Atos 2 tem, recebe o Espírito e começa a falar em línguas. Ali é dialetos, ali com água, é idiomático. O debate é 1 Coríntios 14, por isso que nós vamos chegar lá e vai estudar. Mas é por isso que essa terceira linha de interpretação não tem como negar, né? Porque em Atos 2 é muito claro. Não é isso. Mas tem gente que pega, eu já conversei com irmãos em Cristo, que entendem que Atos 2 também é língua estranha. Aí qual é a explicação deles? Que os apóstolos falaram língua estranha, o que é repetido hoje, e o milagre foi os homens ouviram. Idiomático. Né? Isso. Então, Saiu glossa e ouviu. chegou lá. Exatamente. Então, qual que é a ideia? Os apóstolos estão falando em língua estranha, só que a ação do Espírito no ouvido de quem ouve faz ouvir o seu próprio idioma. Não é isso que o texto diz. Até porque o Espírito Santo desceu nos apóstolos, não nos que ouviam. Até porque o dom é falar em línguas, não ouvir em línguas. Então não faz sentido. No grego também, eu falo assim que No grego também, dialeto. Fala em outra língua. Lá o grego é heteroglossas. E ainda no 2, diapos, também aparece a palavra dialectos. E o glossa, em qualquer lexo, que é dicionário de língua antiga, significa duas coisas. Idioma ou órgão condutor. Idioma ou órgão. É igual o irmão falou, tipo assim, por que eu comento? Porque eu já falei língua. Eu também já. Só que eu realmente fico convencido de que pode ser um efeito manada. Aconteceu. Assim, para não contestar mais veementemente, é o único argumento que eu encontro para mim hoje. Entendi. Sendo convencido de que não era isso. Em 1 Coríntios 14, nós vamos ver lá, quem fala em língua não fala homem, mas fala a Deus. Quem ora em outra língua edifica a si mesmo. Então, nós temos textos que sim baseiam a opção ou a interpretação de língua estranha. Mas nós também temos muita contaminação para o idiomático. Uns ficam só no idiomático, outros ficam só no estranho e outros ficam nos dois. É mais fácil para mim. No meio do mundo. Então, é o seguinte, quando chegar no capítulo 14, a gente faz um estudão aí de dom de línguas. Muito legal, porque não vai dar tempo de fazer em 5 minutos. Mas no capítulo 14 a gente fecha esse assunto e aí eu trago para vocês todos os argumentos todos. Mas eu tenho. Peraí, só um minutinho. Ela tá com a mão levantada para falar. Nesse último exemplo que você falou, né, tipo assim, que na verdade é dom de falar em língua ou não de falar em língua. Ok. Aí, só que eu fico pensando assim, nós todos, mesmo não sabendo falar outros idiomas, né, vamos supor que todo mundo aqui nessa igreja só fala em português. A gente já teve contato auditivo com outros idiomas mais comuns. Por exemplo, se a gente vê uma pessoa falando espanhol do nosso lado, mesmo que a gente não entenda, a gente sabe reconhecer que é espanhol. Mesma coisa com inglês, francês, italiano, alguns idiomas mais comuns. Agora, por exemplo, se a gente vê aquelas línguas árabes que faz um negócio tipo, sabe, um negócio assim, se eu falar isso e que alguém que é árabe, eu vou achar que eu falei língua estranha. Eu não vou saber, não, foi árabe que eu falei. E concordo com você, e inclusive em muitos cultos pentecostais, de amigos mesmo, eu já ouvi essa experiência, por exemplo. O camarada estava falando, e a igreja toda achando que era língua estranha, mas tinha um chinês no culto. E a mulher estava falando em chinês. Pois é, exatamente. Olha que loucura. No mundo, quantos idiomas existem? Não vai falar. Inclusive, dentro dos idiomas, existem Dialetos. milhares de dialetos. Então, provavelmente, se eu falar curdo, se eu falar árabe, eu vou achar que eu falei língua estranha. Sim, verdade. Paulo mesmo, eu não posso falar meu idioma agora. Não, eu já falei. Quando a gente estudou os dons, aqui nós já estudamos dons, no estudo bíblico, eu já falei. Na minha visão bíblica, eu creio apenas no idiomático. Mas eu aceito a possibilidade de uma interpretação de língua estranha por causa de 1 Coríntios 14. Eu não acho que é heresia. Mas, em 1 Coríntios 14, eu também vejo o dom só como idiomático. Mas é um debate bacana. É algo legal. Por que eu estou falando isso? Porque eu lembro que quando eu era bem mais nova, assim,
Então, primeira possibilidade. Ou você fala no idioma que ela entende, ou segunda possibilidade, o próximo dom. Olha aí o próximo dom. Há uma variedade de línguas, né? E a outra, capacidade para interpretá-las. Então tem o dom de língua e tem também o dom de interpretação. Tanto é que Paulo, olha para você ver que legal. Paulo, quando chegar no capítulo 14 vai ser legal. Paulo diz que se alguém falar em língua no culto, não é para proibir não. Ó proibir. Mas tem regra. 2, no máximo 3, e que tem intérprete. Então esse negócio de, vamos supor que eu fosse um pastor pentecostal. E cresce no dom de línguas estranhas. Se eu fosse um pastor pentecostal honesto, não, tira a palavra honesto. Tira a palavra honesto. Coerente, eu não pegaria o microfone para falar assim, agora eu vou falar em línguas. Porque acontece isso demais. Mas não é bíblico. O bíblico é 2, no máximo 3, e ele que tem um intérprete. Mas pode ser isso, pega, pastor. Eu estou cansado de pregar a igreja pentecostal, e é até melhor pregar a igreja pentecostal, que os irmãos estão mais famintos pela palavra, às vezes parece, os irmãos começam a chorar, louvar a Deus, da glória a Deus, é bom demais. É muito bom. Só que eu vejo isso muito. Pastor, chega agora, quem fala em língua estranha pode começar a falar. Comece a falar em língua estranha. E não é assim que Paulo manda. Paulo diz 2, no máximo 3, e que tenha intérprete. Vamos chegar lá no capítulo 14, ok? Para finalizar, o versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Olha que lindo. Vimos do 4 ao 6 a fonte, a Trindade. Mas sim, o foco é o Espírito, é verdade. Por isso que chamam dons espirituais. Ok. Agora, é um Espírito só. Mas é um Espírito só que faz isso tudo. Agora, olha isso. Distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Todo crente tem dom. Mas como lhe apraz. Olha que interessante. O próprio Paulo vai dizer depois para nós assim: busque com zelo os melhores dons. Buscar. Só que ele dá o que ele quer. Vocês entenderam? É por isso que eu falo com vocês uma coisa, não exclui a outra. A outra é soberania de Deus e responsabilidade humana. Qual é a responsabilidade humana? Buscar. Busque os dons. Senhor, eu quero dom. Veja, Senhor, eu quero casa. Senhor, eu quero carro. Senhor, eu quero. Ao invés de, Senhor, me dá qualquer coisa. Senhor, me dá o Brasil. Deixa eu pregar pelo Brasil. Senhor, me dá isso, me dá. É assim que eu te ora. Senhor, me dá uma oportunidade. Senhor, me dá dom. Só que o texto diz, é para você fazer isso. Parabéns. Mas ele vai dar o que ele quer. Ele vai dar o dom que ele quer. Eu quero o dom de interpretar. Não é garantia que você vai ter. Só para arrematar esse negócio. Olha só. Surgiu uma ideia. E quando chegar no 14, a gente explica. Estou jogando tudo na tua. Surgiu uma ideia de que todo crente tem que falar em língua. Se falar em língua. Então, olha como quebra isso. Primeiro, é como lhe apraz. O Espírito distribui como lhe apraz. E se o Espírito não quiser que me dá a língua? Eu não vou falar. Agora, para matar isso, talvez semana que vem ou na próxima, nós iremos ver, olha só, versículo 1 Coríntios 12, 28, eu encerro aqui. 1 Coríntios 12, 28 ao 31. 1 Coríntios 12, 28 ao 31. Olha que interessante. No mesmo capítulo, a uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. 29. Porventura são todos apóstolos? Eu pergunto e você responde. Porventura são todos apóstolos? Não. Todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Todos operadores de milagres? Não. Tem todos dom de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam todas? Não. Entretanto, procurar com zelo os melhores. Eu sei que o senhor foi zeloso em falar honesto,
Mas é atrelado à honestidade, não tem jeito. Sabe por que eu não quis usar honesto e corrigir? Porque às vezes o cara barato nem sabe que existe isso. O cara estuda, mas não aprofunda. Sim. Ele não sabe dessas regras. Então, aí eu usei criterioso, cauteloso, você. Entende? Cauteloso. Então, se o cara for cauteloso, ele vai falar assim, opa, dom de línguas, ok, deixa falar em língua no culto. Mas 2, no máximo 3. E que tem intérprete. Então, não é bíblico. Vamos começar a falar em língua. Vamos todo mundo agora falar em língua. Não é. Infelizmente, fica mais. Mas aí começa. Não. Cara, isso pega muito pra mim, de verdade. Porque eu veio numa congregação, cara, que era exatamente isso, assim, sem tirar de um pouco. Sem nenhuma contestação. E quando você olha pro texto, é exatamente isso. Tipo, é você ir contra o que está escrito. Eu concordo com você, infelizmente. Quer dizer, felizmente. Felizmente, fala. É que com o tempo, assim, você vai amadurecendo, o Espírito Santo também vai entendendo todo esse processo. É verdade, é verdade. É verdade. Fala, você. Você colocou essa situação aí dos pentecostais. Eu já vi muito isso acontecer na Lagoinha. Isso é errado? Não, é errado. É errado. Mesmo na Lagoinha, é errado. Mas quando eu digo pentecostal, eu estou falando pentecostal raiz, estou falando a Assembleia de Deus. Estou falando isso. Porque a Batista da Lagoinha, primeiro, a igreja batista deveria ser uma igreja batista, não uma igreja pentecostal. Mas a Lagoinha é uma mistura de tudo. A Batista, na verdade, é uma mistura de tudo. Por exemplo, você tem os pentecostais. Qual que é a marca do pentecostalismo? É a contemporaneidade dos dons, todos os dons ainda estão em vigência, e o batismo com o Espírito Santo, providência de fala em língua. Isso é um pentecostal. Qual que é o contrário disso, o oposto disso? Uma igreja reformada, tradicional, presbiteriana, que é a mais conhecida, né? Por exemplo, para eles, a maioria deles, alguns dons cessaram. Para eles, o batismo com o Espírito Santo é no ato da conversão, etc, etc. Então tem essas diferenças, ok? Os 5 solas da reforma protestante, muito veemente. Somente a escritura, muito veemente. Né? Tudo isso mostra que você é muito informado. Agora, a igreja batista, ela... Agostinho veemente. Mas na verdade, a batista ela fica no meio termo disso. Fica no meio, não na sua origem, mas no que hoje é batista. Então, o batista hoje, geralmente, ela tem de tudo. Então você fala assim, pastor, na Lagoinha faz isso. Mas na igreja batista, lá faz outra. A igreja batista. Porque qual que é a marca do batismo, da batista? Não são essas doutrinas. A marca do batismo, da igreja batista, é o credobatismo. Foco. Como é que a igreja batista surgiu? Condenando o batismo infantil. E abraçando o batismo de adulto. Porque o batismo infantil, pós-reforma protestante, era muito comum. O protestante batizava criança. E o movimento anabatista, que era o rebatismo dessas crianças batizadas, se levanta e então, nesses movimentos, surge a igreja batista. Batizando adultos só depois de fé e depois de arrependimento. Então, a igreja batista não está focada nos dons, por exemplo. Está focada no batismo. Essa é a marca de uma igreja batista. Por isso que as outras coisas são mais liberadas. Hoje, não é na confissão de fé batista. Hoje. Estou te falando hoje. A igreja batista reformada, vamos dizer assim, tradicional, a única diferença é que tem só o batismo da presbiteriana. Sim. Entre a batista reformada, só o pé do batismo, exatamente. Ok? Eu achava essa situação bem estranha mesmo quando acontecia essa situação. Tipo assim, a igreja está num momento de oração doloroso, aí o pastor que estava ali no momento falava, agora todos vocês aí que oram em língua, começam a orar em língua e tal. Não, deixa eu te falar, 90% das igrejas fazem isso. Mas eu prefiro ficar com Paulo. Ok? É uma liturgia. Vem cá, gente, vamos tirar uma foto nossa aqui do nosso estudo, toda quarta a gente tira. Vem cá, gente, vamos tirar a foto. Vamos ficar aqui pertinho, nervoso. Vem cá, mesmo. Desculpa, hoje, em pézinho aqui, como tem menos pessoas, a gente consegue ficar junto.